Olá, nesta videoaula vamos tratar da formulação e nomenclatura dos compostos inorgânicos, os iônicos e os moleculares. Vamos começar com os compostos iônicos, cujos nomes obedecem à estrutura geral, nome do ânion primeiro, nome do cátion depois. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui o ZnCN2. O Cn- é o ânion cianeto e o Zn2+ é o cátion zinco. Portanto, nós temos que este composto se chama cianeto de zinco. O próximo exemplo é o K3PO4, em que o PO4 3- é o ânion fosfato e o K+ é o cátion potássio. Portanto, o nome deste composto é fosfato de potássio. O ânion HCO3-, o antigo nome era bicarbonato. O nome atual é hidrogenocarbonato. Portanto, este composto se chama hidrogenocarbonato e o cátion é o sódio, é o Na+. Portanto, o nome do composto é hidrogenocarbonato de sódio. Neste exemplo, nós temos aqui o NO3-, que é o conhecido ânion nitrato. Seria nitrato de ferro, mas o elemento químico ferro consegue formar dois tipos diferentes de cátions, o ferro 2 e o ferro 3. Este é o ferro 3, e sabemos disto porque 3 ânions nitrato, cada um com uma carga negativa, me traz o total de 3 cargas negativas. O ferro que está aqui só pode ser o 3+, porque os compostos são eletricamente neutros. Se temos um total de 3 cargas negativas, só podemos ter um total de 3 positivas. Composto eletricamente neutro, soma de todas as cargas igual a 0. Portanto, deduzimos que o cátion que está aqui é o ferro 3, e o nome do composto é nitrato de ferro 3. Coloca-se o 3 em algarismos romanos e entre parênteses. Cu2O. O O2- é o ânion óxido. E seguindo o raciocínio explicado anteriormente, este cátion é o cobre 1. O cobre é um elemento que forma 2 cátions diferentes, e quando isso acontece, nós temos que indicar no nome qual dos cátions é. Bem, se o oxigênio é 2-, este cobre só pode ser uma vez positiva, porque 2 vezes uma carga positiva são 2 positivas, e 2 positivas com 2 negativas é igual a 0, composto eletricamente neutro. Portanto, deduzimos que o cátion cobre que está aqui é o cobre +1, ele se chama cobre 1. O composto, portanto, se chama óxido de cobre 1. Note a diferença entre estes dois exemplos. Nesta situação, como o oxigênio é o ânion 2-, o cobre só pode ser 2+, porque tendo um cátion e um ânion, esta proporção 1:1, significa que 2- só pode ser neutralizado com 2+. Deduzimos, portanto, que este é o cobre 2 e o nome do composto é óxido de cobre 2, em algarismos romanos e entre parênteses. E nós temos este último exemplo. O ânion Cl- se chama cloreto, e o cobalto também é um elemento que forma 2 cátions diferentes, o cobalto 2 e o 3. Este é o cobalto 2+. Portanto, temos que o nome do composto é cloreto de cobalto 2, mas ainda temos uma particularidade, hidratado com 6 moléculas de água para cada fórmula de CoCl2.
Portanto, o prefixo para 6, que é hexa, e o termo hidratado, que se refere à água, hexaidratado, portanto. Temos, então, o cloreto de cobalto, hexaidratado. Bem, vamos ver mais estes exemplos. Nós temos aqui o cloreto de bário. Sabendo que o cloreto é o ânion Cl- e o bário é o cátion Ba2+, o cátion vai na frente quando escrevemos uma fórmula, e a proporção entre o cátion este e o ânion este é de um cátion para cada 2 ânions, pelo mesmo motivo que vimos nos exemplos anteriores. Um composto é eletricamente neutro e a carga 2+ do bário se neutraliza com 2 cargas negativas deste ânion. Portanto, a cada bário, 2 cloretos, 2+ com 2- e a fórmula é BaCl2. Bem, cianeto de ferro 3. O cianeto é um ânion composto formado por 2 elementos químicos, um átomo de carbono e um de nitrogênio com a carga menos para o ânion. O ferro 3 é o ferro 3+. Qual é a proporção entre este cátion e este ânion? Para que o composto seja eletricamente neutro, cada um destes cátions se liga a 3 destes ânions. 3+ com 3- neutraliza a carga do composto. Colocando o cátion na frente e o ânion depois, a fórmula fica assim. E como o ânion é composto, colocamos o CN entre parênteses. Se você escrever simplesmente FeCN3 desta maneira, você estará errando, porque o 3 não é só do N, ele é do CN, que sendo um ânion composto, precisa ser fechado entre parênteses. O próximo exemplo é o caso do nitrato de prata. Bem, o nitrato é o ânion NO3-, é um ânion composto também, e a prata é o cátion Ag+. Como o cátion é uma vez positivo e o ânion é uma vez negativo, nós temos que a proporção é de 1 para 1. Um cátion destes e um ânion destes já se somam com carga total igual a 0. O hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio, bem, o hidróxido é o ânion de fórmula OH- e o magnésio é o cátion Mg2+. Portanto, a fórmula do hidróxido de magnésio obedece a esta proporção. Cada cátion magnésio se combina com 2 ânions hidróxido. E o sulfato de cobre 2 pentahidratado. Bem, o sulfato é o ânion SO4 2-, o cobre 2 é o Cu2+. Um cátion destes se combina com um ânion destes. Portanto, o sulfato de cobre 2 é CuSO4. Mas ainda temos 5 águas de hidratação que, de uma maneira muito simplificada, podem ser escritas como ponto 5H2O. Bem, até aqui eu mostrei a você alguns exemplos de nomes e fórmulas dos compostos iônicos, levando em conta que podemos decorar nomes, símbolos e fórmulas de cátions e ânions. Isto é verdade, mas também existem algumas regras de nomenclatura que são importantes para sistematizarmos e organizarmos o nosso conhecimento. E vamos começar com os cátions. O nome de um cátion é simplesmente o nome de seu elemento químico precedido pelo termo íon, como, por exemplo, este, que se chama íon sódio. Mas se o elemento químico formar mais do que um cátion diferente, então temos que especificar o seu número de oxidação, o NOx, no nome.
Assim, este é o cátion cobre 1 e este é o cátion cobre 2. Agora vamos ver algumas das regras mais comuns para os ânions. Primeiro, quando um oxiânion, ou seja, um ânion com a presença do elemento químico oxigênio, existe em duas combinações diferentes entre o elemento químico em questão e o elemento oxigênio, então o ânion com a maior quantidade de átomos de oxigênio tem a sua terminação no nome com o sufixo ato. E quando a quantidade de átomos de oxigênio é a menor dentre os dois tipos, então o sufixo é ito. Por exemplo, este é o ânion nitrato, com mais átomos de oxigênio, e este é o ânion nitrito, com menos oxigênios, mais oxigênios, terminação ato, menos oxigênios, terminação ito. Outra regra de nomenclatura que vale para oxiânions, mas quando a combinação entre o elemento em questão e o oxigênio forma mais do que dois tipos diferentes, é seguir esta estrutura com prefixos e sufixos, dependendo da quantidade de átomos de oxigênio presentes na fórmula. Tomando como exemplo o cloro, ele forma os seguintes oxiânions. Nós temos o ClO4-, que entre a combinação entre cloro e oxigênio para formar ânions, esta é a maior quantidade de oxigênios. Portanto, o nome deste ânion segue a regra. Ele recebe o prefixo per e termina com o sufixo ato, colocando neste espaço a raiz do nome do outro elemento, que é clor. Portanto, o nome deste ânion é perclorato. Com um oxigênio a menos, nós temos o ClO3-. Com um oxigênio a menos, o nome ganha apenas o sufixo ato. E, portanto, o nome deste ânion é clorato. Com um oxigênio a menos, nós temos a regra de nomenclatura, pede que troquemos o sufixo ato por ito. Portanto, o ânion ClO2- é o ânion clorito. E com um oxigênio a menos, o nome ganha o prefixo hipo. Portanto, o ânion ClO- se chama ânion hipo, com o sufixo ito, hipoclorito. E esta é uma regra que funciona bem para os halogênios, inclusive, que são os elementos do grupo 17 da tabela periódica. Bem, agora vamos ver as regras de nomenclatura para os compostos moleculares. Em geral, os nomes dos compostos moleculares levam em conta a quantidade de átomos presentes nas fórmulas, indicados por estes prefixos. Com um átomo na fórmula, o prefixo é mono. Com 2 átomos, o prefixo é di, com 3 é tri, e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui o NO2. O prefixo para 2 é di, e o termo óxido se refere aos oxigênios. O nome deste composto, portanto, é dióxido de nitrogênio. Atente-se para o fato de que o prefixo mono é dispensável, e só em um caso ele é usado e já vamos ver. Este composto recebe o nome tri, que é o prefixo para 3, óxido, que se refere ao elemento oxigênio, portanto, trióxido de
di, que é o prefixo para 2, nitrogênio. O nome deste composto é trióxido de dinitrogênio. O CO2 é vulgarmente conhecido como gás carbônico, mas o nome químico correto é dióxido de carbono. E este último exemplo, o CO, ele é uma exceção em que usamos o prefixo mono. Portanto, ele é monóxido de carbono. E o prefixo mono é usado neste caso para que frisemos que estamos nos referindo ao CO e não ao CO2, para não haver confusão entre estes dois gases poluentes. Bem, e quando temos, por exemplo, o nome pentóxido de dibromo? O prefixo pente se refere ao número 5 e óxido se refere ao elemento oxigênio. Dibromo, o prefixo di é para 2 e bromo é o BR. Portanto, pentóxido de dibromo tem fórmula Br2O5. E no caso do heptóxido de dicloro, nós temos o prefixo hept é para 7, óxido é o O, di é 2 e cloro é Cl. Portanto, a fórmula deste composto é Cl2O7. Mas temos algumas regras específicas para os compostos moleculares. Primeiro, em compostos binários, ou seja, formados por 2 elementos químicos, com a presença de um calcogênio, que é um elemento do grupo 16 da tabela periódica, ou um halogênio, que é um elemento do grupo 17, emprega-se o sufixo eto à raiz do nome do calcogênio ou do halogênio. Como no caso do PCl3, que se chama, bem, aqui nós temos 3, o prefixo é tri, o nome, a raiz do nome deste elemento é clor, e o nome não é só tricloro. Como o cloro é um halogênio, ele está no grupo 17, este composto cai nesta regra, e, portanto, esta palavra ganha o sufixo eto. Portanto, nós temos aqui o tricloreto de fósforo. E no caso do SF6, nós temos o prefixo para 6 é hexa, o nome do elemento flúor, a raiz é flúor mesmo, e como o flúor também é um halogênio, este composto cai nesta regra e o nome ganha o sufixo eto, portanto, hexafluoreto de enxofre. Este é o nome deste composto. A segunda regra específica, os óxidos de fósforo. Eles são nomeados indicando o número de oxidação do fósforo. Por exemplo, o P4O6. Neste composto, o fósforo tem número de oxidação mais 3. E como descobrimos isso? Bem, temos aqui o P4O6 e na maioria dos compostos de oxigênio, o NOx do oxigênio é menos 2. Como na fórmula há 6 oxigênios, cada um com NOx menos 2, temos um total de 6 vezes menos 2, menos 12, 12 cargas ou 12 polos negativos. Como o composto é eletricamente neutro, a soma de todas as cargas é 0, e qual será o número que somado a menos 12 resulta em 0? É o mais 12. Só que mais 12 é o total de positivas devidas a 4 fósforos. Mais 12 dividido pelo 4, mais 3. Então, o NOx, o número de oxidação do fósforo neste composto é mais 3. Como isto é acrescentado no nome deste óxido? Bem, o nome fica óxido de fósforo 3.
ou seja, damos o nome para os óxidos de fósforo da mesma maneira que damos os nomes aos compostos iônicos. E se escrevêssemos hexóxido de tetrafósforo, estaríamos errando. Para este caso, seguindo o mesmo raciocínio que eu expliquei aqui, você acaba descobrindo que o NOx do fósforo aqui é igual a mais 5. Então, o nome deste composto fica óxido de fósforo, em algarismos romanos e entre parênteses, óxido de fósforo 5. A terceira regra específica se refere aos compostos em que o hidrogênio se liga a um calcogênio ou a um halogênio. Bem, neste caso, quando há a indicação de que o composto está na fase gasosa, ou seja, não dissolvida em solução aquosa, entende-se que não ocorreu ionização com formação de H+. Ou seja, a substância não tem característica de ácido. Neste caso, o nome é dado seguindo as mesmas regras dos compostos iônicos, ou seja, este é o cloreto de hidrogênio. E de forma semelhante, este é o sulfeto de hidrogênio. Note a indicação G ao lado do S. Significa que o H2S está na fase gasosa, puro, sem água, sem ter sofrido ionização, sem ter características, portanto, de ácido. Por outro lado, se não há indicação de que a substância está na fase gasosa, subentende-se que ela está em solução aquosa e que, portanto, sofreu ionização, formando H+. Neste caso, damos o nome desse composto como ácido, e este passa a ser, portanto, o ácido clorídrico. E de modo semelhante, este é o ácido sulfídrico. Bem, a quarta regra de nomenclatura é bastante simples e se refere aos ânions e seus ácidos correspondentes. Se o nome do ânion termina em ato, quando este ânion está combinado com o cátion hidrogênio, o correspondente ácido terminará seu nome com o sufixo ico, e assim por diante. Um ânion que termine em ico, o seu ácido correspondente terminará em oso, e quando o ânion termina em eto, o ácido terminará em hídrico. Bem, veja estes exemplos. Se este é o ânion sulfato, o ácido correspondente se chama ácido sulfúrico. Note que o ânion termina em ato, o ácido termina em ico. Este é o ânion sulfito. Se o ânion termina em ito, o ácido terminará seu nome em oso. Portanto, este é o ácido sulfuroso. Lembrando que sulfur era o nome original do elemento químico enxofre. Este é o ânion sulfeto. Quando o ânion termina seu nome com eto, o ácido correspondente terminará em hídrico, portanto, este é o ácido sulfídrico. Bem, eu fico por aqui, espero ter ajudado e até a próxima videoaula.